Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino. Hoje nós vamos fazer algo muito interessante, que é fazer o Arduino executar duas coisas ao mesmo tempo. Bom, na prática, não tem como o Arduino executar de fato duas coisas ao mesmo tempo. O Arduino ele não tem um microprocessador dual core com vários núcleos. Então, ele não consegue ser multitarefa, ele não faz duas coisas ao mesmo tempo. Mas como a gente sabe, o Arduino ele executa as instruções de forma muito rápida, de forma que nós podemos dar a impressão de que ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, quando na verdade a gente sabe que ele não consegue fazer isso. E para mostrar para vocês um exemplo de um problema que pode acontecer quando a gente quer fazer o Arduino executar duas coisas ao mesmo tempo, é essa lógica aqui. Eu tenho uma lógica aqui relativamente simples, onde nós temos aqui dois botões e dois LEDs. E, bom, os dois botões eles vão ter o papel de controlar o LED azul. Então, o botão da esquerda, que eu chamei aqui de B1, ele vai ligar o LED azul quando eu pressionar ele, e o botão da direita, que eu chamei de B2, vai ter o papel de desligar esse mesmo LED azul. Então, esse é o primeiro processamento que o nosso Arduino vai ter que fazer, controlar o LED azul através dos dois botões. O próximo processamento é fazer com que, independente do estado do LED azul, o LED vermelho terá de piscar a cada 2 segundos, terá de ora acender, ora apagar, mudando de estado sempre de 2 em 2 segundos. Então, esse é um exemplo de um problema onde, em tese, o Arduino estará executando duas coisas ao mesmo tempo. Ele estará executando a lógica dos botões com o LED azul e, ao mesmo tempo, estará controlando o LED vermelho, fazendo com que ele acenda e apague de cada 2 segundos. Eu tenho aqui um programa para fazer esse funcionamento da maneira tradicional, que é uma maneira em que não vai funcionar. Se nós formos reparar aqui, eu já defini aqui os botões, os LEDs, os pinos, defini quem é a entrada, quem é a saída, tudo bonitinho. E aqui eu coloquei a minha lógica. E aí, se a gente for reparar, vocês vão ver o seguinte. Eu tenho aqui uma lógica para piscar o LED vermelho a cada 2 segundos. E embaixo eu tenho a lógica onde nós vamos checar os botões. E se eu apertar o botão 1, ele acende o LED azul. Se eu apertar o botão 2, ele apaga o LED azul. Pois bem, só um detalhe aqui que muita gente pode perguntar. Eu estou usando este programinha aqui, o Epic Pen, que ele serve para a gente conseguir escrever, desenhar em cima da tela do computador de maneira extremamente fácil, rápida e intuitiva, usando aqui teclas de atalho e tudo mais. E o pessoal da Epic Pen, eles me cederam 2 licenças de forma gratuita para a gente usar aqui no canal. Então, bacana, já estou mostrando aqui para vocês, quem se interessar, o link está aí na descrição. E por que essa lógica aqui ela não funciona? Vamos lembrar o seguinte, o Arduino ele executa uma linha de cada vez do nosso código, de cima para baixo, uma de cada vez. Pois bem, o grande problema e o grande vilão aqui são os delays. Porque quando a gente dá um delay, no caso aqui um delay de 2 segundos, então quando o Arduino ele chega nessa linha e ele executa esse delay, ele fica nessa linha, ele fica parado esperando passar esses 2 segundos. Então durante esse tempo, durante esses 2 segundos que o Arduino está aqui parado nessa linha, sem fazer nada, se eu apertar qualquer um dos botões, o B1 ou o B2, não vai acontecer nada, o LED azul não vai ligar. Então, basicamente, se a gente for olhar aqui, a gente tem um delay de 2 segundos, que é para o LED vermelho ligar, um outro delay de 2 segundos, que é para ele desligar. Então, ao todo, a gente tem aqui 4 segundos, onde, se eu apertar o B1 ou o B2, não vai acontecer nada. O LED azul não acende, não apaga, não faz nada.
Depois que o Arduino contou esses 4 segundos, aí ele vem, lê rapidinho B1, lê rapidinho B2 e volta, porque ele está no loop, e volta e conta mais 4 segundos, ligando o vermelho, depois desligando o vermelho. Então, durante esse tempo que o programa do Arduino está aqui, fazendo o vermelho acender e apagar, não adianta nada eu apertar os botões. Então, só para mostrar para vocês aqui, eu vou dar o play na simulação. Então, ele ligou o vermelho, olha lá. Apertei o outro botão, não aconteceu nada, nem para ligar, nem para desligar o azul. Por quê? Porque o Arduino ele está executando, ele está preso aqui nessa lógica dos delays. Então, obviamente que se a gente quiser, nessa situação, que o LED azul acenda, nós teríamos que apertar o B1 e manter o B1 pressionado, até que o Arduino termine de executar esses 2 delays aqui. Aí ele vai chegar aqui e aí vai ler o botão B1 e vai acender o LED azul. Então eu tenho que segurar por até 4 segundos esse botão pressionado para que o Arduino chegue até esse ponto e leia o comando e acenda o LED azul. Então só para mostrar para vocês, ó, apertei agora e só depois que ele terminou de executar os 2 delays que ele ligou o LED azul. E a mesma coisa para desligar. Se eu apertar aqui, vejam que eu tenho que segurar o botão para dar o tempo do Arduino terminar de executar os delays e chegar nesse ponto aqui embaixo. Então essa não é a maneira correta de resolver esse problema. A gente não pode usar delays, porque o delay ele é um comando que trava o programa do Arduino e aí todo o resto não vai ser executado enquanto o Arduino está processando o delay. Então nós não vamos fazer isso usando o delay. Deixa eu parar a simulação aqui. O que nós vamos usar então para contar esse tempo e a cada 2 segundos fazer com que o LED vermelho troque de estado? Nós vamos usar um comando chamado milis, desse jeito aqui, milis. O que vem a ser um milis, pessoal? O Arduino, quando você liga o Arduino, ou quando o Arduino começa a executar uma programação nova, né? Você resetou o Arduino, ele começou a executar a programação, ou você enviou um programa para o Arduino e ele começou a executar esse programa, ou você simplesmente ligou o Arduino na energia e ele começou a executar qualquer programa que seja. A hora que o Arduino começa a executar qualquer programação que você põe nele, automaticamente um temporizador interno no Arduino começa a contar o tempo em milissegundos, desde o momento que o Arduino começou a executar a programação. Esse temporizador interno, ele não precisa ser inicializado, você não precisa dar nenhum comando para esse temporizador interno começar a funcionar. Isso é natural do Arduino. Qualquer programa que você colocou nele, por mais simples que seja, esse temporizador interno vai contar os milissegundos, desde o momento em que o Arduino começou a execução do programa. E, bom, o milis, ele nada mais é do que um comando que vai permitir a gente ler o valor desse temporizador interno. Ou seja, basicamente, o milis ele vai permitir a gente acessar a quantos milissegundos faz que o Arduino está executando a programação que está nele. Basicamente é isso. Então, só para mostrar para vocês, de forma extremamente simples, eu fiz aqui um gráfico, vejam só, mostrando aí o milis, né? A partir do momento que o Arduino começa a executar qualquer programa que você põe nele, esse temporizador interno começa a contar os milissegundos e vai embora, não para mais de contar. Qual que é o valor limite que esse temporizador do Arduino, esse temporizador interno que conta os milissegundos, qual que é o valor limite que ele chega? É um temporizador de 32 bits. Né? Então, se a gente for fazer a conta, 32 bits, então 2 elevado a 32 menos 1. Essa conta aqui eu explico lá no curso de eletrônica digital, ok? Esse temporizador interno ele pode ler até 4.294.967.295 milissegundos. Ufa!
Então, a partir do momento que o Arduino começa a executar qualquer programação que você coloque nele, esse temporizador começa a contar os milissegundos até esse valor aqui. Esse valor aqui vai dar, se a gente for fazer a conta, quase 50 dias para que esse temporizador atinja esse valor máximo, e aí quando ele atinge esse valor máximo ele volta a zerar e recomeça automaticamente. Então se a gente deixar um programa no Arduino rodando direto, a partir do momento que o Arduino começou a executar, esse temporizador interno vai começar a contar o tempo e esse valor de milissegundos vai sendo somado até chegar nesse número aqui, que dá, segundo aqui a própria documentação, né, do Arduino, daí aproximadamente 50 dias. E aí chegando nesses 50 dias ele zera e recomeça a contar automaticamente. Então 50 dias aí seria o tempo que ele demora para zerar a contagem e recomeçar essa contagem. A gente pode chegar nessa conta simplesmente considerando que esse aqui é o valor total em milissegundos, que esse temporizador vai conseguir contar. Então, dividido por 1000, ele vai contar essa quantidade de segundos. Bom, dividindo por 60, essa quantidade de minutos, dividindo por 60 novamente. 1193 horas, sabendo que o dia tem 24 horas, dividindo por 24, 49,7 dias. Então, quase 50 dias aí. Pois bem, então esse temporizador interno que todo Arduino tem, seja Uno, Nano, Mega, qualquer tipo, como eu disse, você não precisa dar nenhum comando para ele funcionar. Qualquer programa que você faça no Arduino, esse temporizador vai funcionar, mesmo que você não utilize ele. Ele está lá funcionando internamente, contando os milissegundos. E o comando milis vai permitir que a gente leia esse valor que esse temporizador interno está contando. Ou seja, vai permitir que a gente saiba quantos milissegundos faz que o Arduino começou a executar aquela programação. Só para mostrar isso para vocês, eu vou criar aqui uma comunicação serial, como nós já aprendemos, e vou colocar para imprimir o valor do milis na serial, para vocês verem como ele vai somando sozinho, né? A gente não faz nada, a gente só lê esse valor, a gente vê que ele automaticamente vai incrementando a cada milissegundo. Então deixa eu dar o play aqui e abrir aqui o monitor serial, olha só. Então, quando chega em 1 segundo, chega em 1000, né? 2 segundos, 2000. Obviamente aqui está um pouco mais lento do que na realidade, né? Se a gente for olhar aqui, a gente tem o valor que o simulador está contando o tempo, e é um valor um pouco mais lento do que a realidade. Mas se a gente estivesse trabalhando com um Arduino real, com um Arduino de verdade, não no simulador, esse tempo estaria sendo contado normalmente. Então aqui eu consigo ver que já faz 7 segundos que o Arduino está executando essa programação, agora 8, e assim por diante. Então, o legal desse temporizador, que a gente consegue acessar pelo milis, é que esse temporizador vai ficar contando tempo independentemente do que o Arduino estiver executando. Ele não para nunca, esse temporizador aqui do milis. E isso vai permitir a gente saber, ou melhor, isso vai permitir a gente controlar, né, ter o controle de tempos no Arduino de uma forma muito melhor do que o delay, porque usando o delay a gente viu que o programa trava quando a gente usa o delay. E o milis não, o milis ele é um temporizador que conta automaticamente sem parar nunca. Então, para a nossa tarefa aqui, em que a gente quer ter esse controle do tempo, cada 2 segundos fazer o LED trocar de estado, mas ao mesmo tempo a gente também quer ter o controle dos botões e do LED azul, essa temporização do LED vermelho, o ideal é que ela seja feita usando esse temporizador interno que a gente acessa pelo comando milis. Então, como que seria essa lógica? Dada agora essa introdução aqui sobre o milis, vocês já sabem então o que é o milis, né? Esse acesso ao valor do temporizador interno. Como que a gente vai fazer então? A gente já viu que o milis, ele
Uma vez que o Arduino começa a executar o programa, ele vai embora. Ele começa do zero e vai embora. Então, para ajudar a gente aqui, eu vou criar uma variável, melhor, vou criar duas variáveis aqui. Eu vou criar aqui uma chamada long tempo anterior. É uma variável long porque as variáveis long, elas são de 32 bits, assim como o milis. Então, como a gente vai trabalhar com números grandes, né, que podem chegar lá até 4 bilhões, né, já até esqueci o valor que a gente calculou, tem que ser uma variável do tipo long. Se for uma int, a int vai só até 65 mil. E vou criar também uma variável tempo, que é o tempo que eu quero que o LED vá piscar, que eu vou inicializar ela com 2000. Então, são duas variáveis que vão ajudar a gente. Qual que é a ideia aqui, então, pessoal? A cada 2 segundos, o LED vermelho tem que trocar de estado. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou até o tempo anterior aqui, vou inicializar ele como 0, não precisa, mas só para ficar bem claro que o tempo anterior começa igual a 0. A ideia é o seguinte, o tempo anterior vai sempre acompanhar o milis. Então imagina o seguinte, o Arduino começou a executar a programação, o milis começa a contar o tempo. O que eu vou comparar? Eu vou comparar qual é a diferença de tempo entre o milis e o tempo anterior. Então, imagina o seguinte, o tempo anterior começa em 0, o milis começa em 0. Quando o Arduino executa a programação, começa a executar a programação, o milis começa a subir. Então, 1 segundo, 2 segundos. Quando chegar em 2 segundos, ou seja, quando essa distância do tempo anterior, que é 0, e o milis chegar a 2 segundos, né, chegar a 2000, o LED vermelho troca de lugar, troca de estado, e o que a gente vai fazer então? A gente vai dizer que o tempo anterior vai ser igual ao milis. Para quê? Porque aí o milis continua contando, ele não para nunca. Quando essa diferença chegar novamente em 2000, que é o nosso tempo, o LED vermelho troca de estado novamente, a gente iguala as variáveis e assim por diante. Basicamente é dessa forma que a cada 2 segundos o Arduino vai trocar o estado do LED vermelho, lendo sempre a distância do milis para o último valor, né, para o valor que ele estava antes, no momento em que o LED trocou de estado. Então, vamos fazer aqui que vocês podem entender melhor. Então, basicamente, o que eu vou dizer é o seguinte, olha, se o milis, que é o meu tempo atual, né, que não para nunca, se ele for maior ou igual ao tempo anterior mais 2000, que é 2 segundos, é o intervalo que eu quero, ele vai executar o que está aqui dentro. Então, basicamente, né, o que ele vai fazer aqui então? Bom, uma vez que ele entrou, a gente vai dizer que o tempo anterior vai ser igual ao milis. Então, qual que é a ideia aqui dessa lógica exatamente? A ideia é a seguinte, toda vez que o milis, né, que é o tempo que não para nunca, que está correndo ali, o Arduino está contando, toda vez que esse tempo for maior ou igual, né, que ele ultrapassar o tempo anterior, lembra que o tempo anterior começa zerado, né, mais 2000, ou seja, o tempo anterior mais 2 segundos, significa o quê? Bom, se o milis está maior ou igual ao tempo anterior mais 2 segundos, significa que já passou 2 segundos. E se já passou 2 segundos, o que ele vai fazer? Ele vai trocar o estado do LED, que é o que a gente vai fazer aqui em seguida, só que ele tem que igualar, ele tem que dizer, bom, agora que eu troquei o estado do LED, o tempo anterior não é mais aquele tempo antigo, o tempo anterior é agora, é o milis, é igual ao milis. Porque o milis vai continuar correndo e a nova referência de comparação do milis tem que ser esse tempo que eu peguei agora. Para que quando essa diferença ultrapassar 2000 novamente, significa que já passou 2 segundos de novo. Então ele iguala, troca o estado do LED e o milis continua subindo. Então mais ou menos aqui, como a gente pode ver nesse gráfico, né? Passou 2 segundos, o tempo anterior iguala. Para que ele tenha sempre essa referência de comparação, né? O tempo anterior com o milis, quando essa diferença aí for maior que 2 segundos, ele sabe que ele tem que
executar a troca do estado do LED. E aqui a gente vai colocar a lógica do LED vermelho para trocar de estado. Então, para essa lógica, a gente vai colocar digital write LED vermelho. Qual que é o estado do LED vermelho? Eu quero que ele troque de estado o tempo todo, né? Então, eu vou dizer que o estado dele, eu não vou nem definir nem como 0 nem como 1. Eu vou dizer que o estado do LED vermelho vai ser o digital read do próprio LED vermelho. Só que, colocando a exclamação aqui, eu estou dizendo que vai ser o oposto do estado do LED vermelho. Ou seja, o LED vermelho vai ser igual ao oposto do estado que ele estava antes. Dessa forma, a cada 2 segundos, o LED vermelho vai trocar de estado. Então, dessa forma aqui, toda vez que o Arduino entrar nesse if, o LED vermelho troca de estado. E quando que ele vai entrar nesse if? A cada 2.000 milissegundos, ou seja, a cada 2 segundos. Então percebam que dessa forma não tem nenhum delay travando o código, o Arduino está executando tudo em tempo real. A única coisa que ele faz é verificar se o milis já ultrapassou o tempo anterior mais 2.000, ou seja, se já passou 2.000 milissegundos, se já passou 2 segundos da última vez que ele entrou aqui. Se já passou, então ele tem que entrar de novo, se não passou, ele não entra e checa os botões. Então, sem ter nenhum delay, o programa não fica travado, o Arduino executa tudo em velocidade altíssima, e aí a gente vai ter o LED vermelho piscando a cada 2 segundos, ao mesmo tempo que a gente consegue controlar os botões, né, B1 e B2, do LED azul. Então vamos testar aqui para a gente ver. Então olha só, vamos primeiro ver aqui o LED vermelho. Então passou 2 segundos, ele acendeu. Sempre confiram aqui, né, em relação ao tempo aqui da simulação, né, que está um pouco mais lento do que o tempo real. E eu vou então apertar o botão B1 para ligar o LED azul. Então, ó, apertei, percebam que ele ligou na hora. E vou apertar o B2 para desligar o LED azul. Apertei, percebam que ele desligou na hora, sem interferir em nada na lógica dos 2 segundos do LED vermelho. Então, é dessa forma que a gente consegue fazer temporização no Arduino sem utilizar o comando delay, que tem esse problema de travar o código. Se o seu Arduino só tiver que executar esse delay, não tiver que executar nenhum outro processamento, você pode usar o delay. Não é nenhum pecado fazer isso. Mas se além de contar esses delays, esses tempos, o seu Arduino tiver que executar um outro processamento, como é o caso aqui dos 2 botões controlando o LED azul, aí com o delay você não vai conseguir fazer isso. Você vai precisar utilizar o milis, que é a melhor solução, ou interrupção, que seria uma outra solução, mas que, na minha opinião, é inferior a essa solução do milis por vários motivos que agora não convém explicar, ok? Aqui no lugar do 2000, a gente poderia simplesmente colocar aquele nosso tempo, né? Já que a gente já criou uma variável tempo valendo 2000, então daria absolutamente na mesma. Eu coloquei só 2000 aqui para ficar bem claro, né? Que é o tempo que a gente quer e que a gente pode mudar à vontade. Então, pessoal, basicamente é assim que a gente usa o milis, né? A gente precisa ter essa variávelzinha auxiliar aqui, que eu chamei de tempo anterior, para de tempos em tempos igualar o valor com o milis e a gente ter sempre essa referência, né, de comparação para que a lógica funcione corretamente. Legal? Então, esse é só um exemplo de como a gente pode aplicar o milis de uma situação bem simples, mas nós poderíamos fazer lógicas mais complicadas, utilizando tempos diferentes, né? Por exemplo, imagina que a gente, ao invés de ter um LED vermelho piscando a cada 2 segundos, nós tivéssemos também, além desse LED vermelho, tivéssemos um outro LED, uma outra saída, que tivesse que trocar de estado em um intervalo de tempo diferente, por exemplo, a cada 5 segundos, a cada 7 segundos, e tudo isso funcionando ao mesmo tempo, usando o milis e essa lógica que eu passei para vocês, isso fica extremamente fácil de se fazer, né? Então, nós até podemos dar um outro exemplo aí em uma aula futura. Legal? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário aí embaixo,
visitar o nosso site gvensino.com.br e o nosso fórum, que já está no ar também. Caso tenham dúvidas, recomendo que postem no fórum. E é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.